Minhas irmãs e meus irmãos, uma boa noite. É muito bom a gente estar novamente nessa casa abençoada, como todas as outras. Eu vou chegar um pouquinho para cá para sair na filmagem, né, para passar na televisão. Hoje nós vamos falar de um tema do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, todavia, entretanto, nós estamos no Setembro Amarelo. Não vamos fazer a palestra sobre ele porque já focamos esse assunto a outra vez, não era setembro, mas só um spoilerzinho. Nós sabemos que esse mês é prevenção do suicídio, mas nós sabemos porque todos os meses tem cor, né? Agora tem um é vermelho, outro é azul, tem um amarelo, tem um rosa. O amarelo, vocês sabem o porquê do que foi escolhido o Setembro Amarelo? Sabem não, né? Não. Então, se souberem, vamos ficar quieto. É que nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, chamado M. Mike, ou Mike M., ele naturalmente era uma pessoa que tinha bastante dinheiro. E isso foi em 1994. Ele tinha um Mustang, um carrão, Mustang 68 o carro. E ele ficou não sei quanto tempo reformando esse carro. Reformando não, ele ficou restaurando. Olha só a nossa mente. Restaurando esse carro. Pintou ele de amarelo, mas deixou ele novo. Em setembro ele terminou a restauração. E saiu com o carro à noite e não apareceu. No outro dia acharam o carro estacionado no acostamento e ele morto dentro. 17 anos havia se suicidado. Então, não em homenagem, porque não é um ato que não requer homenagem, mas para a gente se precaver, chamou atenção pelo o fato, a pessoa ter... Nós imaginamos assim, se ele restaurou esse carro na garagem da casa, vamos supor, à noite ele fechou a casa, a garagem, foi para casa, tomou banho, se alimentou, se teve que atravessar a rua para comprar alguma coisa, olhou para ver se não vinha carro, fez tudo certinho, até restaurar o carro. Olha a nossa cabeça, restaurou. Talvez nós julgamos, ninguém condena, eu estou julgando a opinião minha, porque o julgamento é necessário, né? E ele pensou que com aquele carro ele iria ter as portas todas abertas e se decepcionou porque não foi isso. E aí, como não tinha um norte a seguir, não tinha Deus, não estava no seu coração, ou melhor, não deixou Deus falar por ele, ele cometeu esse ato, essa loucura. E a gente sabe que quem pratica esse ato encontra tudo que não queria, menos o objetivo que é a morte, porque ela não existe. Só existe vida. Quem partiu daqui por doença, ou até por desastre, por acidente, mas principalmente quem partiu por doença, não vamos chorar, claro, vamos ter saudades, vamos sentir falta, porque o dia que nós não sentirmos mais saudade da pessoa que partiu, do nosso ente querido, nós precisamos procurar um psiquiatra ou um psicólogo porque estamos doentes, porque a gente vai sentir falta, saudade é aquele contato toda a vida, cada vez mais. Mas é assim, eles estão tão bem, quem partiu naturalmente, estão nos aguardando, nos inspirando, calma que nós vamos nos reunir novamente. Isso é só uma passagem. Mas quem comete esse ato, essa loucura, entra por essa porta falsa do suicídio, esse vai se decepcionar. O assunto, só demos uma entradinha para não deixarmos de falar nele. Mas o capítulo é Buscai e achareis. E o título é Batei e abrir-se-vos a porta. E nós vamos ler o que Jesus falou, para nós não tirarmos o brilho das suas palavras com a nossa opinião. Então Jesus disse assim: Pedi e vos será dado, buscai e achareis,
Batei a porta e ela se vos abrir, ela vos será aberta. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta, ela se abrirá. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede um pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Isso está em Mateus 7, 7-11. Vamos comentar um pouquinho. Basta nós só pedir, bater para se abrir? Se alguém bate a nossa porta, nós vamos abrir sem saber quem é? Se a pessoa se identifica e a gente conhece a pessoa e sabe que a pessoa é uma pessoa que não é de confiança, a gente vai abrir? Vamos pensar. Mas o que Jesus disse? Qual é a porta que ele pediu, que ele disse para bater? É a porta que menos nós acessamos. É onde está o tesouro. É a porta do coração. Porque todos nós temos tudo o que necessitamos aqui dentro. Não essa bomba que bombeia o sangue. É o coração perispiritual. Que Chico Xavier, Divaldo Franco fala que de vez em quando via Chico puxar o paletozinho dele surrado para cobrir o coração por causa da luz que estava emanando, para não deixar ninguém assim ficar envergonhado. E ele ficaria mais ainda, então ele cobria, porque o coração perispiritual dele emanava luz. Então é a porta que nós devemos de abrir, é a do coração. Mas não basta a gente só pedir, tem uma finalidade, nós precisamos ter uma finalidade. Quem já leu o livro do Nosso Lar vai se lembrar da passagem que quando André Luiz foi socorrido e chegou na colônia, ele disse que queria muito ver a mãe dele. E o mentor disse, olha André, para ver a mãe a gente tem que pedir realmente assim de coração e ter uma razão para pedir. E ele, igual a criança pequena, disse, eu quero ver minha mãe, eu quero. O mentor disse, calma, existem 3 quesitos. O primeiro é saber pedir. O segundo é saber o porquê que está pedindo. E o terceiro é, se não receber, saber se contentar, porque vai chegar a hora. Aí ele compreendeu que não era só querer, tinha um objetivo. Ou seja, se ele fosse com aquela vibração dele, que ele, pesada, densa, até o lugar que a mãe dele estava, ele iria perturbar. Então ele começou a trabalhar na colônia, arregaçou as mangas, como a gente diz, e foi trabalhar. E um dia, cansado da fadiga física, porque o corpo perispiritual, quando não está bem utilizado, a pessoa, o espírito, sente um corpo pesado igual a esse de carne. E um dia ele foi repousar e sonhou que estava numa barquinha, um velhinho remando uma paisagem linda, e a barquinha não foi reta, ela foi zigue-zagueando e aportou numa praia belíssima. E quando ele vê, a mãe dele veio recebê-lo. E ele conversou com ela, de repente ele se acordou no corpo. E aí o que tem de não vou dizer de anormal, mas como é que eu vou dizer, de diferente para nós. Não vou dizer o que é por enquanto, mas vou entrar no detalhe. Quando nós botamos o corpo na cama à noite, daqui a pouco nós vamos colocá-lo, não somos nós que vamos dormir, é ele. Ele vai dormir. E nós saímos em desdobramento, em ditos sonhos, se for colorido, o sonho é um sonho espírita. Se nós sonhamos com alguém que já desencarnou, é um sonho espírita. Se é com pessoas que estão encarnadas, mas é um sonho colorido, é um sonho espiritual. Mas se é um sonho preto e branco, é algo que está na nossa mente. Agora, eu já dei a resposta. O que é que está diferente? Quando André Luiz disse que terminou de conversar com a mãe dele, se acordou no corpo.
no outro dia começou a trabalhar na colônia de novo. Alguém se arrisca a dizer? O primeiro momento que a gente lê, a gente passa despercebido. Mas é algo assim fantástico que a gente não imaginava. Sabe o que é? Não. Ela soprou para mim, vou falar. Corpo espiritual? Sim, pois é, mas ele sonhou e ele volta para o corpo. Mas quando a gente sonha, a gente sai do corpo. Mas ele não tinha mais o corpo. Saiu do perispírito. Né? Saiu com a parte sutil, não saiu sem o perispírito. Ele saiu com a parte sutil que tinha a forma dele e deixou a parte mais grosseira repousando. Depois de algum tempo de trabalho que ele eterizou, que ele sutilizou o corpo espiritual, ele ia tranquilo, não precisava mais ninguém levar, porque aí já não é frequente. Porque nós, iguais não, mas assim, nós seres humanos, quando alcançamos um grau tipo do Chico Xavier, também nós vai transparecer. Claro que a gente não vai andar por aí transparecendo. Por exemplo, Divaldo Franco, ele tem uma mediunidade ou uma paranormalidade, não é mediunidade, porque esse fato que eu vou falar não precisa de mediunidade, que a mediunidade significa que a gente tem um espírito ali nos instruindo. Mas a paranormalidade de Divaldo é tanta que um dia ele contou mesmo um dia que alguém deu uma carta para ele, envelope fechado, e ele sabia que era um livro, mas ele não tinha tempo e ele pegou aqui e lá, pronto, leu o livro, tocando. Aí a gente pode pensar, não, mas isso aí é a história da carochinha, mas é a realidade. Se nós tivéssemos condição de acelerar as moléculas do nosso corpo e chegássemos na vibração dessa parede, a gente varava essa parede. Quando a gente pega um copo de cristal, se a gente condicionar o mesmo som da vibração do cristal, a gente quebra ele. Um som alto na rua quebra a vidraça, então tudo é vibração. Então, assim, quando nós chegamos a fechar a porta do coração, quando nós bater e ela se abrir, como é que nós vamos bater a porta do coração? Quando a gente vê alguém passando por dificuldades, seja a dificuldade que for, não vamos entrar em mérito nenhum, a dificuldade que for, seja quem seja, a gente se condoer ou a gente se colocar no lugar da pessoa. A gente está abrindo a porta do coração, porque nós não vamos ganhar lugares bons que a gente quer ganhar no plano espiritual, porque a gente dá cesta básica, porque a gente cumprimenta os outros, porque a gente faz palestra, porque a gente se acha bonzinho. Não é isso. É naqueles atos, quando não tem ninguém olhando, pode não ter ninguém olhando, a gente passa por uma pessoa que nunca viu aquela pessoa e a gente olha para a pessoa e cumprimenta. Tão simples. Mas é tão simples que às vezes a gente não quer fazer e às vezes a pessoa não é do lugar, do bairro, do município, é do estado e está esperando que alguém cumprimente. Para ela fez a diferença, porque naquela hora ela pode se abrir, dizer o que está necessitando, pedir. Nós vamos ser reconhecidos pelo que nós sentimos, não pelo que nós fazemos. Porque o que nós fazemos nem sempre a gente pensa para fazer as coisas legais. A gente faz. Mas às vezes a gente faz, quando a gente não tem um discernimento, um conhecimentozinho do plano espiritual, a gente faz para chamar atenção, a gente faz para dizer que, poxa, eu estou fazendo a minha parte e bem feita. Não, nós estamos todos juntos, ninguém é melhor do que ninguém. E precisamos, necessitamos de abrir o coração. Mas abrir para quem? Primeiro, para nós. Deixar que Jesus esteja no nosso coração. Porque tem gente que diz assim, eu quero que Jesus me visite. Eu, particularmente, não quero. Peço para ele não me visitar. Eu não quero a visita de Jesus. Eu peço a ele que se torne hóspede da minha casa. Porque teve Simão Pedro, uma vez queria, após a desencarnação de Jesus, ele orava para Jesus atender, para Jesus vir até ele estava passando por dificuldades, e bater na porta da casa dele, e ele foi atender. Era uma prostituta que queriam apedrejá-la, e ele escorraçou ela dali, porque conhecia que era de uma vida,
e continuou: Senhor, apareça para mim, eu estou necessitando. Bater na porta de novo. Aí Simão Pedro já foi meio... Chegou lá, Jesus não vai bater. Era um senhor alcoolizado, chegou e despejou tudo em Simão, né? Aí ele mandou abraço para a família toda, cumprimentou ele, deu um pontapé e botou para a rua. Senhor, me aparece, bateram a porta de novo. Aí ele ficou fundo da vida, foi atender. Era um morador da cidade de Cafarnaum, que tinha feito um assalto lá, tinha roubado, e os soldados estavam querendo prender ele. Ele pediu para ficar ali, se esconder. E ele empurrou: vai, deixa a polícia te prender. Os soldados pegaram. Senhor, aí quando ele olha, Jesus: oh Senhor, como eu queria que o Senhor viesse. Pois é, Simão, tu pediste para eu vir, mas tu queres o quê? Eu quero atender, fazer as coisas que o Senhor fazia. Simão, 3 oportunidades, tu recusaste as 3. Mas Senhor, aquele bêbado, poderias ter dado um café para ele, poderias conversar, deixar ele aqui até ele ficar sóbrio e sair. Mas aquela prostituta, Simão, eu livrei a prostituta de ser apedrejada, converso com ela, é minha irmã equivocada. Mas o outro é um ladrão. Outro motivo de tu conversar com ele e explicar que estava fazendo coisas erradas. Me perdoa, Senhor. Nós perdemos as oportunidades. Quantas oportunidades chegam até nós e nós deixamos escapar? E aí ficamos pensando assim: mas sempre arrumamos uma desculpa. Mas isso, mas não tem desculpa. Se veio até nós, era para nós. A gente pensa que foi o acaso. Faz muitos anos isso, a minha mãe estava encarnada ainda, faz uns 15 anos, eu acho. Era um sábado de manhã e alguém na frente de casa, uma moça, gritando: Dona Maria, Dona Maria. Cheguei na cozinha assim, só eu estava levantado. Não, a minha mãe já havia desencarnado, eu acho que vai fazer 7 anos isso. Aí eu cheguei: fala, moça. Não mora a Dona Maria ali? Não mora lá em casa? Assim, me dá 50 centavos para eu tomar um café. Aí eu sabia de que eu assim, pelo jeito dela, de que ela não quer para café. Aí eu disse: não tenho, minha amiga. Aí ela foi bem assim para mim: vai me cumprimentar isso aí. Vai para o inferno, desgraçado, miserável. Meu Deus. Aí eu gritei assim: eu te dou um café. Aí ela parou. Meu Deus, e agora? Não me dê força, não me dê força, me dê paciência, porque se me der força eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu botei um copo de café e fui até meio tremendo. Digo: meu Deus, 7 da manhã, ela me mandar para o inferno, me chamar de miserável. Eu digo: mas o inferno não existe. Miserável, Jesus até não sou. Fui. Aí dei o café para ela: quer um pão? Não, tá bom, só quero café. Aí eu olhei para cima, era um domingo de manhã, era lindo, sol. Aí eu fiquei olhando assim, e não sei se eu agradecia a Deus ou estava dando para ir para dentro de casa. Aí ela assim: que dia lindo, né, moça? De graças a Deus. E saiu. Veja só, não é por acaso que nos procuram. Se eu disser para ela: não, para o inferno vai tu, miserável és tu. Poxa, quanto é que é um mais um? Não sei. Ali veio, me trouxe para a porta de casa, eu não precisei nem sair dentro do terreiro, dentro de casa, fiquei no terreno ali, veio no meu portão um desafio. E pasmem, foi o dia dos melhores da minha vida, porque alguém me desafiou. Não porque eu sei que o inferno não existe, porque eu sou miserável, sim, mas às vezes eu não sou, porque eu não tenho condição. Mas não foi por isso, não porque eu não disse algo para ela, porque eu me venci. Eu vi que consegui me dominar. Digo: poxa, legal, porque eu não, mentalmente também eu não disse nada, porque às vezes a gente corta a pessoa com, faz uns 3 anos eu levei um soco na cara, um soco mesmo, literalmente, porque não tinha dinheiro para dar para o cara, eu estava sentado e o cara me deu, aí eu tirei os óculos, não quebrou, passei a mão, não tinha sangue, ele saiu correndo. Estava armado, eu vi que ele tinha uma faca, mas não foi por isso que eu não fui atrás dele, não. Eu também não, eu ia fazer o quê? Se eu vou atrás dele, ele para, eu vou... Aí alguém que chamou a polícia, não chama, porque se eu apanhei foi porque eu mereço.
mentalmente eu agradeci, não sou melhor do que ninguém, mas olha bem, eu vi como eu já tinha me vencido, não porque eu sou medroso não, mas eu me venci. Eu orei por ele, eu não maldisse dele, à noite eu orei por ele, depois de 2 dias ele passou, tinha começado a pandemia, agora tinha começado, ele passou de máscara na frente de casa, eu digo, lá vem ele, eu parei, bom dia, eu dei bom dia, né? Aí ele assim, buenos dias, ele quis mudar o sotaque para eu não conhecer, eu digo, eu sei que és tu, vai. Ficou 3 anos sem aparecer. Mês passado ele não aparece de novo, na frente de casa, ele pensou que eu não me lembrava, eu lembrei dele. Ah, porque pedindo. Aí eu perguntei onde é que ele estava morando, ele disse, eu digo, eu vou lá ver, de repente, não achei. Ele voltou, digo, meu Deus, lá vem ele de novo. Diga, não te achei. E não apareceu mais, fazem 2 meses isso. Porque assim, foi por acaso que ele foi me procurar? Não, ele foi, ou alguém que não gosta de mim, do plano espiritual, que a gente tem muitos, que mandou ele lá em casa, vai lá e pega aquele mala lá de novo e chega e encara ele. Mas ele até veio meio calmo assim, né? Mas valeu a pena. Aí eu pedi a Jesus, digo, pelo amor de Deus, não deixa mais ele vir aqui, porque não tem o que oferecer para ele. Ele pensa que eu não conheço ele, mas eu sei que é ele que me acertou a cara. Não tenho raiva dele, porque não me machucou, mas ele tem que se acordar para a vida também, e não apareceu mais. Então, assim, eu oro por ele, que ele fique longe de mim, que ele não venha de novo para me acertar a cara, mas que ele fique bem. Mas assim, se tiver alguma coisa para oferecer, estou oferecendo uma oração, está de bom tamanho. Porque assim, são nossos atos, não adiantava dizer assim, não, deixa se ele me der na cara porque eu mereço, e ficar pensando, vagabundo, tomara que tu sejas preso. Não adianta nada, eu estou querendo aparecer para o mundo, mas para Deus sabe que está na minha mente, no meu coração. Então assim, bater a porta do coração para você abrir. Quando a gente vê uma situação difícil, seja ela o que for, por exemplo, coisa corriqueira, na BR a gente vê de vez em quando um acidente, ou que não seja um acidente, que a gente está na fila de trânsito parado, e meu Deus do céu, tem um acidente lá na frente, e já deve ter corpo lá caído, e a gente passa e uma máquina arrumando a pista, pá, mas só por isso que eu fiquei esse tempo todo na fila, queríamos ver sangue? Não, que bom que não foi. Ou se viermos um acidente passar, que Jesus abençoe. Uma ambulância, quantas vezes a gente ouve a sirene, que Jesus encaminhe, que conforte as pessoas direta e indiretamente ligadas a essa ocorrência. É pouco, mas faz tão bem, porque o plano espiritual está, às vezes, necessitando de uma energia animalizada nossa para socorrer alguém que está na mesma vibração nossa, e não acham. Então, se ninguém fizer, vocês se lembram, faz alguns anos, na Palhoça, perto da Havan, um caçambeiro que saiu, uma caçamba-truque, saiu da estrada, da BR, e bateu num cano d'água, e a água matou o motorista dentro da caçamba. Não sei se vocês se lembram disso. A água jorrou mais de 20 metros, assim, ficou um chafariz logo, e o caminhão ali, e a água assim. Como eu já fui caçambeiro, e também compreendo um pouco das coisas, o caminhão dele eu não vi. Pasmem vocês, eu não tive lá, eu vi de longe que eu estava na Clínica Ciência, e eu olhei, de longe eu vi aquela água assim, e não vi nenhum caminhão, só deu de ver a água, mas me contaram que foi o caminhão. 2 dias depois, no desdobramento, eu saí do corpo, me tiraram do corpo, e eu fui dentro daquela caçamba, daquela cabine, e ele estava encolhido, porque a cabine, eu creio que seja estendida, era um caminhão-cargo, e ele estava encolhido, e eu sentia a água, aonde pegou nele, eu sentia o meu corpo na cama, dor, e eu peguei ele pela mão e disse, pelo amor de Deus, vem, sai daí de dentro, e tirei ele de dentro da caçamba. Não, por quê? Eu sou bonzinho? Eu sou tão ignorante que às vezes a minha ignorância me faz rir, às vezes me dá dó de mim, me dá vontade de chorar de tão ignorante que eu sou. Mas a gente vibra igual aquelas pessoas que estão passando por necessidade. Psicologicamente ele estava dentro do caminhão, o caminhão já não estava mais ali no local, mas ele se via lá dentro, então tinha que alguém tirar. Pô, se chegar hoje, eu tiver caído aí, e chegar um espírito de luz me dar a mão, eu não sei se eu vou dar. Agora chega um sem luz nenhuma igual a mim,
Vamos. Então, assim, aquele caçambeiro precisava de um ser que estivesse vibrando naquela faixa dele. Olhar, certo, não viram mais ninguém, os outros estavam em desdobramento em colônias espirituais. Ele levanta ali, ó, não sabe o que fazer, vamos levar ele. Vamos, para alguma coisa não vai servir. E servir. É bom a gente abrir o coração, mas aí a gente ter pensamentos bons, não julgar, ou melhor, não condenar. Julgar é bom julgar. Como eu falei que esse jovem que se suicidou, eu julgo ele. Porque assim, se eu vou passando, nós estamos aqui, e de repente quem está com o carro aqui, houve um barulho, alguém lançou uma pedra e quebrou o vidro do carro. E a gente olha, vai passando uma pessoa lá, e a gente pergunta para ele, foi tu que jogou essa pedra? É normal. Ele vai dizer, não fui eu. A gente julgou. Mas a gente diz assim, para que jogasse essa pedra? Pô, estamos condenando a pessoa, ninguém sabe se foi essa pessoa. Então o julgamento é bom, é legal. Porque se ele diz, fui eu, por que fizesse isso? Mas já querer condenar a pessoa, mas Jesus disse, não julgueis para não serem julgados. Mas então me digam, houve testemunhas de defesa para Jesus? Houve advogado da causa de Jesus na época, que não precisava, mas houve alguém para defender Jesus? Não. Então não houve julgamento, houve já uma condenação, condenaram ele. Então ele disse, claro que ele disse antes de ser crucificado, mas ele via que o pessoal não julgavam, simplesmente condenava. Fez isso, condena. Mas por que ele fez isso? A gente vê pessoas na rua aí, mendigos, pessoas viciadas, vagabundo. Não, vamos ver por que ele está ali naquela situação. Ninguém sabe o que levou ele ali. Eu já fui, por isso que eu digo, eu sou um mal ainda, mas já fui um mal pior. Eu era viciado, eu dormia na rua, dormia dentro dos carros, ingeria tudo que era tipo de porcaria, me drogava. Hoje eu estou legal. Por quê? Porque era orgulhoso, porque não tive uma instrução. Mas assim, se me condenasse naquela época, eu não estaria aqui hoje, conversando com vocês. Então não vamos julgar as pessoas. Aliás, não vamos condenar as pessoas. Ninguém sabe o que levou elas ali. Eu conversei uma vez, aqui no regional, no projeto, eu vinha para o projeto, saltei do ônibus e vinha, e tinha um rapaz na estrada, no meio-dia, com um saquinho nas costas, assim, com a roupa. Eu perguntei para ele, já começou alguma coisa? Não, aí viemos conversando, na época tinha uns quiosques ali na regional. Eu digo, tu é de onde? Ele me disse onde é que era. O que houve? Porque assim, a minha mulher me traiu. E eu não aguentei, eu gostava muito dela e caí na vida. Voltei esses tempos e ela me convidou para ficar com ela de novo. Mas eu tenho medo que ela vá me trair de novo e eu preferi sair, andar por aí. Eu digo, olha, em parte tu estás certo, porque tu já te decepcionou uma vez, teu coração foi ferido, pode novamente ser pior ainda. Mas faz assim, já que tu estás aqui, estás com uns bons pensamentos, fica olhando, daqui a pouco pode ser que passar um aí menos avisada, tu chega perto dela, conversa, vai que tu arrumes outro namoro, um casamento por aqui. Mas não te entrega, te aprova, arruma um serviço, legal. Mas por que ele saiu, assim, me contou, né, que ele saiu do lugar, porque com decepção. Acontece muitas vezes. Então, não vamos condenar, vamos conversar com as pessoas. Bater primeiro, abrir a porta do nosso coração para ter o que ofertar para as pessoas. O horário já se esgotou, eu não quero ter a pretensão assim de ter tirado dúvida de ninguém, qualquer polêmica que eu falei, vocês têm aí, pessoal da casa, o senhor Aguiar chegou ali, que tem uns 300 anos de casa espíritas, que vai ter muito assunto para tirar as dúvidas que levantei, e vocês fiquem à vontade. Eu quero agradecer pela oportunidade, pela vibração. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.